Parágrafo único. Estando inoperante o sistema eletrônico, a verificação será realizada nominalmente pelo primeiro secretário. Senhores, isso aqui é interessante. Pronto, deu uma pane no painel eletrônico. E agora, como é que nós vamos verificar a questão do quórum? Através da chamada pessoal, nominalmente. E quem faz isso? Segundo secretário? Não. Primeiro secretário. É isso que quer dizer. Estando inoperante o sistema eletrônico, a verificação será realizada nominalmente pelo primeiro secretário. Tá certo? Faz a chamada nominal e o primeiro secretário vai dizer para o senhor presidente se existe quórum para instalação ou não. Senhor presidente, tem sim. Tem dos 24 deputados, 9 estão presentes, 8 estão presentes. Então significa que podemos instalar a sessão. Tá certo? Primeiro secretário, cuidado, é só trocar aqui o primeiro secretário e colocar presidente. Só tirar o primeiro secretário e colocar segundo secretário. Tira isso aqui e coloca segundo vice-presidente. Negativo. Primeiro secretário é o responsável para fazer a conferência nominal, caso o painel eletrônico não esteja operando, tá? 113. Verificada a presença de pelo menos 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, o presidente declarará aberta a sessão. Em caso contrário, aguardará durante 30 minutos, deduzindo este retardamento do tempo destinado ao pequeno expediente. Olha só, isso aqui é interessante, pessoal. Bom, como é que faz a chamada? Eletronicamente. Se não estiver operando, se estiver inoperante, aí o primeiro secretário faz isso nominalmente. Beleza. Qual é o quórum para declarar abertos os trabalhos? 1/3, no mínimo, tá certo? Ou seja, no mínimo 8. Muito bem, tá certo? Quem faz isso, quem declara a abertura, evidentemente, o presidente. E, senhor presidente, só tem 6 deputados, só tem 7 deputados. Então aí, nós estamos ainda no pequeno expediente. Ele aguarda 30 minutos. E esses 30 minutos, ou vamos dizer que aguardou 20, ele aguarda até 30 minutos, serão descontados do tempo do pequeno expediente. E o pequeno expediente, qual que é a duração dele? 45 minutos. Bom, inicia-se às 8, até 8h30 ninguém. A hora que deu 8h30, já tem quórum. Muito bem. Só vai ter 15 minutos de pequeno expediente. Por quê? Porque o regimento fala, deduzindo este retardamento do tempo destinado ao pequeno expediente. Qual que é a pegadinha da prova, senhores? Vai dizer o seguinte, que acrescenta seu retardamento. Ou seja, não desconta. Espera 30 minutos, deu quórum, terá mais 45 minutos. Negativo, deduz, desconta isso, tá? E não acrescenta ao pequeno expediente. Esse é o cuidado que você tem que ter na hora da prova. Nós sabemos que não basta decorar, você tem que entender. Sobre o pequeno expediente, nós estamos falando exatamente do início dele. Como é que se inicia? Ora, o presidente da Assembleia Legislativa terá que dar aí, ele vai dar início aos trabalhos. Para dar início aos trabalhos, precisa de 1/3. Não tem 1/3 dos senhores deputados. Não tem 8 deputados no mínimo. Aguarde-se por 30 minutos. Sim, o que faz com esse tempo? Já que o primeiro expediente, o pequeno expediente, tem 45 minutos. Desconta, deduz, reduz do tempo do 45 minutos. É isso que quer dizer o artigo 113, tá? É só, eu destaquei para não falar, porque só tirar essa palavra e colocar acrescenta-se, você vai colocar falso na sua prova. Parágrafo único. Se persistir a falta de quórum por mais 30 minutos, olha, senhores, aguardou-se 30, aguardou por 30 minutos. Nada ainda. Só 7, senhor presidente. Ué, mas precisa de 8. E agora? Aguarda mais 30 minutos, porque olha aqui, ó. Se persistir a falta de quórum por mais 30 minutos, claro que evidente, se o parágrafo único é um complemento do caput, eu tenho que concluir que esta persistência é depois dos 30, tá? Se persistir a falta de quórum por mais 30 minutos, o presidente mandará ao serviço de acompanhamento taquigráfico que consigne nos anais a circunstância e declarará que não pode haver sessão. Ou seja,
não instalou a sessão. O que quer dizer o parágrafo único do artigo 113 do Regimento Interno? Quer dizer o seguinte, senhores. Primeiro, espera-se 30 minutos. Se deu quórum, muito bem, instala essa sessão, já sempre com aquela observação que nos 45 minutos do pequeno expediente já vai descontar o tempo de espera para a formação do quórum. Tá certo? Ou seja, se esperou por 20 minutos, terá só mais 25 minutos, porque 45 é o total, tá? Se esperou 30 minutos, vai ter por mais 15 minutos. O problema surgiria aqui, mas para aí, Marcelo. Se o pequeno expediente tem 45 minutos e o caput manda deduzir o tempo de espera, olha como que fica bonito, Marcelo. 30 aqui, 60, já estourou o tempo, é só 45. E pior, hein? Verdade. E agora? E agora? Então, qual a razão do parágrafo único? Se então já estourou o tempo. Só tem uma forma de interpretar isso aqui, senhores. Espera-se 30 minutos. No final dos 30, deu? Ou durante esse período? Ok, muito bem. Instala-se a sessão e desconta-se dos 45 minutos. Não deu quórum. Depois do 30, inicia-se uma nova contagem. Sim, por mais 30 minutos. Tá? Porque senão nós estouraremos o tempo. Se é 45, 30 mais 30, 60, já foi. Ó. Então só tem um jeito de interpretar. Não conseguiu formar quórum no primeiro momento, nos primeiros 30 minutos, é como se zerasse e aguarda-se mais 30 minutos. Significa dizer que no final da segunda espera, aí deu quórum, muito bem, aí toma-se mais 15 minutos. Por quê? Para formar os 45 minutos. Então, conta-se 30 mais 15 e 30 mais 15. Porque, senão, não teria razão, não haveria razão para o parágrafo único, já que 30 mais 30 é 60 e o pequeno expediente só tem 45 minutos. Entendeu ou não? Quero dizer o seguinte, que de qualquer forma, essa palavra dedução também se aplica aqui, ó, na segunda espera para a formação de quórum. Tá? Porque, olha aqui, se persistir a falta de quórum por mais 30 minutos, o presidente mandará ao serviço de acompanhamento taquigráfico que consigne nos anais a circunstância e declare que não pôde haver sessão. O que é esse negócio taquigráfico, Marcelo? Taquigráfico é um setor responsável para transcrever. Vem de transcrição, transcrever. É como se você gravasse algo e alguém fosse degravar, passar para o papel. É um setor específico para isso. Esse setor vai registrar que não pôde haver sessão naquele dia, porque mesmo no segunda espera, esperou 30 e depois mais 30, não formou o quórum. Ah, não. Esperou 30 minutos, não formou. O presidente está lá, ó, vamos esperar mais 30. Tá? Ó, presidente, passaram-se 20 minutos na segunda espera. Presidente, já tem quórum. Ah, beleza, então vamos abrir a sessão e agora teremos mais 25 minutos de pequeno expediente. É assim que interpreta o 113, caput e parágrafo único, ok? 114. Não havendo sessão por falta de quórum, serão despachados os papéis de expediente, independentemente da leitura. Ou seja, a mesa dará prosseguimento nos expedientes. Que expediente, Marcelo? Ofícios recebidos, reclamações, etc., que não dependam dos senhores deputados, não dependa de deliberação do colegiado, tá certo? Expediente que dependa apenas da mesa diretora. Ok. Então, serão despachados, porque pode colocar uma pegadinha lá, ó. Não havendo sessão por falta de quórum, os expedientes encaminhados serão despachados na próxima sessão. Falso. Não havendo sessão por falta de quórum, serão despachados os papéis de expediente, independentemente da leitura. Que leitura? Aquela leitura feita pelo primeiro secretário. Independentemente, o presidente vai despachar. Não deixa para a próxima sessão, cuidado. Artigo 115. Abertos os trabalhos. Opa, deu quórum, muito bem. Opa,
Tem 1/3 aí? Tem. Então vamos abrir os trabalhos para iniciarmos o nosso pequeno expediente. Muito bem, está lá. Ó. Abertos os trabalhos, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o presidente submeterá à discussão e dará por aprovado, se não sofrer retificação ou impugnação. Isso aqui, evidentemente, ó, tem quórum? Tem. Abriu, e aí vem o segundo secretário. Abriu o quê? Instalou a sessão, né? Abriu seus trabalhos pelo presidente, vem o segundo secretário e faz a leitura da ata. Lembra que eu falei para você lá no início? Ó, cuidado, hein? Quem lê ata é segundo secretário. Cuidado para numa questão ou numa alternativa jogar esta função, as duas funções para para uma mesma pessoa. Que funções? Leitura da ata e resumo das proposições, tanto para o primeiro secretário quanto para o segundo secretário. Falso. Segundo secretário só vai ler a ata da sessão anterior, tá certo? E o presidente vai ver se aprova ou não aprova. A discussão da ata é exclusivamente para propor impugnação ou retificação, correção, não podendo o deputado, em sua reclamação, prolongar-se por mais de 3 minutos, nem ater-se à falha anteriormente apontada. Faltou aqui. Nem ater-se à falta anteriormente apontada. Ou seja, depois que o segundo secretário lê a ata, o presidente pergunta se tem alguma coisa, se alguém tem algo a se opor. Opa, você que está me assistindo, você é deputado. Eu tenho. Então fala, o que é? Você, olha só no que você tem que se ater. Tem que se ater à ata, tá? Não podendo o senhor deputado, em sua reclamação, prolongar-se por mais de 3 minutos, nem ater-se à falha anteriormente apontado. Alguém já apontou, tá? Ou já foi feito isso numa outra data. Não. Tem que ser sobre aquela ata. E o seu tempo, 3 minutos. Tá? Se qualquer deputado pretender retificar a ata, requerê-lo-á verbalmente, determinando ao presidente, ao segundo secretário, o registro nela das observações deferidas. Ou seja, senhores, lembra? Tem 3 minutos para impugnar, para reclamar sobre a ata. Muito bem. Esse pedido, cuidado, vai falar que tem que ser por escrito ou pelo sistema eletrônico. Não. Verbalmente. Presidente, eu tenho algo para reclamar dessa ata aí. Pois, irmão, o senhor tem 3 minutos para isso. Está aí, ó. Ok? Quanto às observações consideradas improcedentes pelo presidente, este as submeterá ao plenário, que deliberará a respeito. Ou seja, você que está impugnando a ata, o presidente vai dizer, ó, o deputado fulano de tal está dizendo que não concorda com isso, submeta a votação de Vossa Excelência. Se a manifestação do deputado for pela impugnação da ata, será esta de pronto submetida à deliberação do plenário. Olha o parágrafo 3º. Quanto às observações consideradas improcedentes pelo presidente, este as submeterá ao plenário, que deliberará a respeito. E aí vem o parágrafo 4º e fala, se a manifestação do deputado for pela impugnação da ata, está impugnada a ata, tudo que está aí não foi o que nós falamos na sessão anterior, também será esta, ou seja, a impugnação, de pronto apresentada, submetida à deliberação, à votação do plenário. O que vocês acham? Vocês também impugnam ou não? Não, não impugnamos, pronto. Aprovada a ata, será ela assinada pelo presidente e pelos secretários. Em caso contrário, será lavrada nova ata. Se for realmente impugnada, o plenário concordou com a impugnação, faz uma nova ata. Não, aprovou aquela ata anterior, aí o presidente e o secretário assinam. Por que eu destaquei isso aqui? Porque coloca lá assim na prova. Aprovada a ata, será ela assinada por todos os presentes. Negativo. Quem assina é só o presidente e os 2 secretários, primeiro secretário e segundo secretário. Nenhum deputado poderá falar sobre a mesma ata mais de uma vez. Tranquilo. Se quer impugnar? Quero. Você tem 3 minutos para isso e só uma vez.
a retificação ou impugnação da ata, em hipótese alguma, excederá a hora da primeira parte do pequeno expediente. Senhores, essa questão da ata, né, a primeira parte do pequeno expediente tem 15 minutos. O que será verificado nesse momento, tá? Esta parte de impugnação, inclusive levando em consideração os 3 minutos que o deputado tem para impugnar, não pode passar dessa primeira parte, ou seja, dos 15 minutos. Tá? Artigo 116. O primeiro secretário, em seguida à leitura da ata, dará conta em sumário das proposições, ofícios, representações, petições, memoriais e outros documentos dirigidos à Assembleia Legislativa. Ou seja, em seguida, depois que leu a ata, vem o primeiro secretário e faz um resumo, o sumário, né, faz um resumo das proposições. Que proposições? Dos projetos de leis apresentados, dos ofícios encaminhados. O governador do estado mandou um ofício para a Assembleia, a Assembleia Legislativa recebeu um ofício do Senado Federal. O primeiro secretário vai fazer isso, ok? E qualquer outro documento que tenha sido encaminhado para a Assembleia Legislativa. Lembrar aos senhores que, se não tiver quórum, esses expedientes serão despachados normalmente pela mesa, lembra? O pequeno expediente terá a duração máxima de 45 minutos. Parágrafo único. Será de 15 minutos, no máximo, o tempo consagrado à leitura da ata e dos documentos a que se refere o artigo 116. E esgotado esse prazo, se ainda houver papéis sobre a mesa, serão os mesmos despachados oportunamente. Senhores, o que quer dizer o seguinte? Lembra que eu falei que a primeira parte, o pequeno expediente, divide-se em duas partes? A primeira parte, 15 minutos. É isso aqui. Será de 15 minutos, no máximo, o tempo consagrado. Para quê? Para duas coisas. A leitura da ata, primeiro, e dos documentos a que se refere o artigo 116. E que documentos são esses do artigo 116? Aqui, o primeiro secretário fará a leitura das proposições e fará a leitura dos ofícios. Que tempo tem para fazer isso? 15 minutos. 15 minutos para ler a ata, e nesses 15 minutos também já terá que ser feita a leitura das proposições e os ofícios, expedientes, reclamações, etc., encaminhados à Assembleia Legislativa, tá? Será de 15 minutos, no máximo, o tempo consagrado à leitura da ata e dos documentos a que se refere o artigo 116. Mas não deu tempo para ler tudo, não deu tempo para despachar, não tem problema, encerra. É 15 minutos para isso. Por quê? Porque será despachado oportunamente, ou seja, a própria mesa vai despachar independentemente da leitura, ok? Terminada a primeira parte do pequeno expediente, que primeira parte é essa? Aqueles 15 minutos. Para quê? Para duas coisas. Lê a ata e, pelo segundo secretário, sai o segundo, entra o primeiro para ler as proposições e também para ler os ofícios encaminhados para a Assembleia Legislativa. Terminados essa primeira parte, terminada esta primeira parte, vem a segunda parte do pequeno expediente. Terminada a primeira parte do pequeno expediente, passar-se-á à segunda, durante a qual o presidente dará a palavra aos deputados previamente inscritos, fez a inscrição antes, para apresentar proposições, fazer comunicação urgente, não podendo cada orador exceder o prazo máximo de 3 minutos, proibidos os apartes, proibidos interferência dos outros deputados. Apartes, o que é uma aparte? Você está me ouvindo, você está falando na tribuna, eu também sou deputado, estou sentado lá. Deputado, me conceda uma parte, ou seja, dá um espaço para eu falar um pouquinho. Isso que é uma parte. No pequeno expediente não se admite a parte. Cuidado, hein? No pequeno expediente não se admite a parte. Por que será? Porque é curto o tempo, pessoal. Ora, tem 15 minutos para a primeira parte. O total do pequeno expediente, 45 minutos. Então, a rigor, os senhores deputados só terão 30 minutos. Né? São 24 deputados. Imagina que 10 estejam presentes. Cada um terá 3 minutos. 10 estejam inscritos, melhor dizendo. Façam inscrição. Cada um terá 3 minutos.
E se ficar abrindo para outros falarem durante a fala do outro, vai estourar os 45 minutos. Ou seja, já incluída a primeira parte, já certamente serão estourados os 30 minutos destinados a essa segunda parte. Olha só, terminada a primeira parte do pequeno expediente, passar-se-á a segunda, durante a qual o presidente dará a palavra aos deputados previamente inscritos para apresentar proposições. O que é isso, apresentar proposições? Você que está me ouvindo, você é um deputado, você fez um projeto de lei. Você quer apresentar seu projeto de lei? Você terá esse espaço. Qual? No grande expediente? Não. No pequeno expediente, depois daquela situação. Depois que leu a ata, depois que o primeiro secretário leu as proposições, os ofícios, etc., você fez a inscrição, você terá 15 minutos para falar do seu projeto. Para fazer uma questão de encaminhamento urgente, não é? Proposições, fazer comunicação urgente. Você quer falar algo que você entende urgente. Está aí, você tem os 3 minutos para isso. Não pode cada orador passar de 3 minutos, proibidos à parte. A prova só coloca lá, ó, sendo possível à parte, proibidos à parte, ok? Isso é o segundo momento, então, do pequeno expediente, ok, pessoal? As proposições e papéis, querendo os deputados, poderão ser entregues diretamente à mesa, para sua leitura e consequente encaminhamento. Os senhores deputados têm a oportunidade de fazer essa apresentação em 3 meses. Não, ele optou em entregar lá na mesa. Ok, entrega na mesa. Poderão ser entregues diretamente à mesa. Porque os senhores sabem que se ele entregar à mesa, o primeiro secretário fará a leitura, né? Destaquei poderão porque, quando se tem uma prova de múltipla escolha, ele tira esse verbo poderão e coloca deverão. As proposições e papéis, querendo os deputados, deverão ser entregues diretamente à mesa. Que deverão? É uma faculdade do deputado. Ele não vai entregar, ele vai ler lá, por isso ele tem 3 minutos na segunda parte do pequeno expediente. Quando a entrega verificar-se tardiamente, de modo a impossibilitar sua leitura na própria sessão, figurará no expediente da sessão seguinte. Ou seja, você não quis fazer uso da tribuna, entregou para a mesa, só que já tarde demais. Essa sua proposição, esse seu projeto, vai ser lido na próxima sessão. É isso que quer dizer o parágrafo 2º. E aí, senhores, nós encerramos, então, o pequeno expediente, tá certo? O pequeno expediente, então, é aquela parte, é aquela fase da sessão, é a primeira fase da sessão. Eu faço aqui o resumo, então, do pequeno expediente, tá? Pequeno expediente é a primeira fase da sessão, no qual se observa 2 momentos. O primeiro momento, em que o segundo secretário fará a leitura da ata, tá? E também, nesse primeiro momento, o primeiro secretário fará a leitura das proposições, né, dos projetos de lei, o resumo dos projetos de lei, 2 ofícios, 2 expedientes encaminhados para a Assembleia Legislativa. Esses 2 secretários terão quanto tempo para isso? Eles têm 15 minutos para fazer isso. Não deu tempo, encerra-se e aí serão despachados normalmente. Porque os senhores deputados presentes têm o direito de falar. E eles têm 30 minutos para isso. 30 minutos no total, porque cada deputado só tem 3 minutos no máximo, para apresentar, neste segundo momento do pequeno expediente, fazer as suas proposições ou uma comunicação urgente. Cada deputado inscrito tem que fazer a inscrição previamente, tem 3 minutos para fazer isso, e não é permitido a parte, não é permitido intromissão. Você, seu intrometido, deixa eu falar, quem está falando sou eu. Mas me dá uma parte. O senhor não sabe que no pequeno expediente não tem a parte? O senhor quer fazer a parte, você espera o grande expediente. No pequeno expediente, o regimento interno não autoriza. Tá certo? Muito bem. Os senhores deputados, se preferirem, não quero falar, eles entregam, então, na mesa. Não tem problema, uma possibilidade. Poderão entregar à mesa. Agora, lembrando o seguinte, que se entregar tardiamente, já está terminando os 45 minutos, entregou, só vai ser lido na próxima sessão. É isso, senhores, tá? Esse é o pequeno expediente. O que eu tenho que guardar disso, Marciano? Cuidado. 45 minutos total e o pequeno expediente divide-se em 2. Marciano, pode discutir já, aprovar matéria no pequeno expediente? Aprovar um projeto de lei no pequeno expediente? Claro que não.
No pequeno expediente não tem aprovação, no pequeno expediente não tem discussão de matéria. Cuidado, hein, pessoal? Tem sim. Você falou que cada deputado tem 3 minutos para propor. Ah, propor não é discutir, propor é apresentar. Ó, aqui meu projeto de lei, ó. Todo mundo me filmando e eu sou aparecido e eu não quero entregar lá, não. Eu mesmo vou falar, entendeu? Porque é uma forma de eu estar revelando o meu nome. Muito bem, você tem 3 minutos. Aparecido, você tem 3 minutos para isso. E eu já quero votar logo. Não, Marciano, você não pode votar, Marciano. Nesse pequeno expediente, você só tem que apresentar. Você tem 3 minutos para isso, né? Mas eu não sei falar direito. Então você vai lá e apresenta para a mesa diretora, porque o seu secretário faz isso, o primeiro secretário faz isso por você. Entendeu? O primeiro secretário faz isso por você. Só agora lembrando, se for tardiamente, será na próxima sessão. Então, senhores, não tem discussão de matéria no pequeno expediente. Claro que não, Marcelo, porque você falou na aula, no início da aula, que discutir e votar é na ordem do dia. Tá certo? Não faz nem no grande expediente, é na ordem do dia. Ok? Após o pequeno expediente, vem a fase do grande expediente. Após os 45 minutos, que é a duração do pequeno expediente, da mesma sessão, evidentemente, porque são fases de uma mesma sessão, vem o grande expediente. O que interessa para nós aqui? Início, após o pequeno expediente, evidentemente. Fim, quando que finaliza? Inicia após o pequeno expediente. E finaliza quando? Às 10 horas e 19 horas. 10 horas se for uma sessão matutina e 19 horas se for uma sessão vespertina. Tá certo? Esse é o fim do grande expediente, que se inicia após o pequeno expediente. O assunto a ser tratado, o tema a ser tratado nessa fase, né, é livre, o tema é livre, ou seja, os senhores deputados é livre para falar do que bem entender. Claro que para isso tem que fazer a inscrição antes, ou através do sistema eletrônico, ou pelo setor de apoio técnico, tá certo? O orador, falando do seu tema livre, já que no grande expediente não se discute a matéria a ser votada, né? Não está deliberando sobre determinado projeto, tem 20 minutos para fazer isso, tá certo? Então, o que você guarda daqui? Tempo para cada orador, 20 minutos. O início é logo após o pequeno expediente, término fatal, final, 10 horas ou 19 horas, tá? Olha os artigos. Esgotada a matéria do pequeno expediente, o tempo, esgotada a matéria do pequeno expediente, ou o tempo que lhe é reservado, passar-se-á ao grande expediente, que se destina aos oradores inscritos para versar sobre assuntos de sua livre escolha, tema livre, cabendo a cada um 20 minutos, no máximo, na sua vez. Cada um tem 20 minutos, claro que faz a inscrição prévia pelo sistema eletrônico, tem 20 minutos para usar da palavra no grande expediente. Lembro os senhores que no pequeno expediente ele tem 3 minutos, né? Parágrafo 1º. O grande expediente terminará improrrogavelmente às 10 horas nas sessões matutinas e às 19 horas nas vespertinas. Isso você não tem jeito, você tem que gravar o término. Por que tem que gravar? Porque logo em seguida vem a ordem do dia. Entendeu? Então, o início da ordem do dia coincide com o fim do grande expediente. Grande expediente, numa sessão matutina, qual o término? 10 horas. Numa sessão vespertina, qual o término? 19 horas. E se perguntasse, e o início da ordem do dia? 10 horas para matutino e 19 horas para vespertino. Portanto, o grande expediente termina exatamente no momento que inicia a ordem do dia. Termina, então, às 10 horas e às 19 horas, a depender da sessão. A orador do grande expediente que, por findar-se o tempo destinado a esta parte da sessão, não esgote o prazo de 20 minutos, é facultado requerer ao presidente da Assembleia que o conserve inscrito para a sessão seguinte, a fim de completar o seu tempo,
desde que o tema a versar seja o mesmo do pronunciamento que desenvolve. O que é isso aqui, pessoal? Bom, se o fim do grande expediente é 10 horas ou 19 horas, muito bem, Marciano. E eu estou falando, passaram-se 5 minutos, né, apenas 5 minutos, e o presidente falou, ó, acabou o tempo do grande expediente. E os meus 15 minutos, já que eu tenho 20 minutos? Não. Você solicita ao presidente que você... Né, e com essa solicitação, você já vai manter-se inscrito para a próxima sessão. Você terá mais 15 minutos na próxima sessão. Agora, olha aqui, ó, desde que o tema que você vai falar na próxima sessão seja o mesmo que você esteja falando, ou seja, uma continuação. Tá certo? Então, terminado o tempo, terminado a fase do grande expediente, se o orador não completou o seu tempo, se ele requerer, ele mantém-se inscrito na próxima sessão, com observação, ele tem que ser o mesmo tema que já vinha abordando e que já vinha desenvolvendo. O orador inscrito para falar no grande expediente poderá ceder, no todo ou em parte, o seu tempo, bem assim trocar com outro parlamentar a ordem de inscrição. O que quer dizer o seguinte, pessoal? Lembra que no pequeno expediente não tem a parte, não tem nada. Né? No grande expediente, por ser um tempo maior, né, o parágrafo 3º, inclusive, autoriza o seguinte, imagina você que está me assistindo, você é deputado, eu também sou deputada. Né? Estou inscrito e você também está inscrito. O que eu vou falar leva no máximo 5 minutos. Você combina com o Marciano, você cede parte do seu tempo para mim, eu tenho 20, o que eu vou falar aqui é bastante extenso, eu pego os seus 15 minutos e somo com meus 20. Você cede parte do seu tempo? Cedo, tranquilo. É permitido isso? É. No grande expediente pode fazer isso, ele pode ceder. Ou todo, eu estou inscrito, quer saber, eu não vou falar não, você fala tudo. Você pega os seus 20 e mais os meus 20. Porque pode ceder no todo ou em parte. Cuidado com a pegadinha. Pode ceder apenas em parte. Não, pode ceder totalmente ou parcialmente. Eu me inscrevi para falar, resolvi não falar, vou dar o meu tempo para você, deputado, que está me ouvindo. Muito bem, você terá o seu tempo e mais o meu, né? Se assim desejar. Ou então eu posso ceder apenas uma parte dele. Tranquilo? Beleza, esse aí que quer dizer essa primeira parte. Ou então podemos alterar. Você inscreveu, está inscrito primeiro do que eu. Cara, eu preciso falar antes de você, até porque eu vou dar uma saidinha. Deixa eu falar antes de você, vamos trocar? Pode. Podemos trocar? Pode, olha aqui, ó. Bem como trocar com outro parlamentar a ordem da inscrição. Pode, então, ceder, né, doar o seu tempo, seja ele parcialmente, totalmente, ou trocar a ordem da inscrição. Eu ia falar depois de você, agora você autoriza eu falar antes? Sim, tá aí, estamos trocando a ordem de inscrição. A inscrição prévia para o grande expediente, feita através do sistema eletrônico, assegura a vez ao orador na ordem que haja feita. Primeiro foi deputado X, Y, Z, da ordem que vai fazendo, vai segurando você a falar na tribuna. Sem embargo, dá garantia aos líderes do uso da prerrogativa do artigo 158. A inscrição prévia para o grande expediente, feita através do sistema eletrônico, assegura a vez ao orador na ordem que haja feito, sem embargo da garantia aos líderes do uso da prerrogativa do artigo 158. Ou seja, senhores, o líder aí, na verdade, ele tem alguns privilégios, né? Ele pode, inclusive, passar na frente, tá? Então, neste caso aqui, está dizendo o seguinte, que a ordem de usar a tribuna é de acordo com a inscrição, exceto quando se tratar de líderes.